Essa semana eu postei no meu Insta um artigo científico que falava a respeito de uma nova bactéria que foi descoberta causando infecção pós-mordedura de um gato doméstico e um ser humano que não tinha nenhum tipo de imunossupressão. O nome da bactéria era Globicatella e é uma espécie um pouquinho diferente do que a gente já tinha sabido anteriormente. E aí muita gente comentou lá no Insta e eu vim falar para vocês o que fazer quando você sofre uma mordedura, e aí depende, né? Vai depender muito do tipo, da espécie de animal que te mordeu. E isso é uma consulta muito frequente no dia a dia do infectologista. E quanto mais exótico, mais diferente é o animal, mais as pessoas ficam preocupadas não só com as complicações locais, como algum dano tecidual, algum sangramento, hemorragia ou complicações infecciosas, porque as bocas são muito contaminadas, bactérias, fungos, ou com possíveis zoonoses que possam ser transmitidas através dessas mordidas. Quer saber tudo a esse respeito? Eu sou Renata Beranger, médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Primeiro de tudo, se você sofreu alguma mordedura, não vá fazer nada de ruim com esse animal, porque já ouvi alguns casos de gente machucando os bichos, ou cães e gatos, que são a maioria, mas tanto serpentes, ou macacos, morcegos, isso tudo. Então, em relação aos cães e gatos, o ideal é que a gente observe esses animais por 10 dias, porque tem a questão da raiva, que é uma zoonose que tem 100% de letalidade. A gente vai fazer toda a profilaxia, mas se esse animal não sumir, ou não morrer, ou não ficar doente, ele não tem raiva, é menos um problema para você. Já com os animais exóticos e silvestres, a gente não tem esse tempo de 10 dias. Mas o ideal é que você não machuque, que chame alguém especializado, né? A gente tem o órgão da prefeitura para fazer isso, que esse animal pode ser observado, enfim, pode ser avaliado quanto à questão da profilaxia para raiva. Se alguém te mordeu e fugiu, ok, você vai ter que ser avaliado nessas outras questões. O segundo passo é sempre lavar a ferida com água corrente. Então, sofreu uma mordedura, vai lá para a pia, deixa bastante água, enfim, se está sangrando, se não está sangrando, não interessa. Deixa a água corrente e vai lavar com água e com sabão. Evite algumas substâncias mais abrasivas, tem gente que, enfim, quer passar de um tudo ali naquela ferida achando que isso vai resolver. Não vai, é água e sabão. E aí, está sangrando muito? Deixa sangrar, lava e tudo, depois você pode comprimir. Eu estou aqui fazendo na minha mão, por quê? Porque geralmente essas mordeduras são nas extremidades, mão, braço, pernas e pés, e geralmente nas crianças é mais no rosto, porque está ali mais na altura, é mais baixinho. Então, comprime se estiver sangrando depois que lavou, e se for nas extremidades, está sangrando muito, sempre eleva, porque isso ajuda a diminuir o sangramento. E vai procurar assistência médica. É claro que se foi só um arranhãozinho, foi só uma mordedura que não está muito feia, não precisa sair correndo e ir. Agora, se for uma mordedura, né, vamos lá, um cavalo te mordeu, o cavalo geralmente é uma mordedura grave, ou então um cão de grande porte, ou cuidado com os gatos, por quê? Os gatos, diferente do cão, têm aqueles dentinhos bem pontudos. Então, geralmente, eles fazem o quê? Eles mordem e aí não tem muito esmagamento tecidual ali, o dente do cão é mais rombo, né? Mas os gatos, como são finos, têm uma mordedura mais profunda. Então, às vezes, vai quase lá no osso, tira, não faz muita assim, bagunça você olhando, mas as complicações tardias, como infecção, são muito comuns, porque foi lá, atingiu os tecidos e saiu. Então, o mais rápido possível, dependendo da gravidade, você deve sempre procurar o atendimento médico. E chegando no médico, médico que eu falo, tá, gente, é na emergência, né? Vai chegar na emergência, a primeira coisa que vão fazer é lavar de novo aquele local.
Às vezes, a gente tem que fazer até uma anestesia para conseguir lavar mais profundamente. Em casos mais extremos, o paciente tem que ir para o centro cirúrgico para ser sedado, para aquilo ali ser desbridado. Eu gosto sempre de falar que, num carnaval aí da vida, me ligaram desesperados do hospital, dizendo que tinha acontecido uma mordedura por uma capivara numa senhora. E aí foi no braço, foi muito profundo, lesou alguns nervos e a paciente teve que ser sedada, levada para o centro cirúrgico para ali a gente fazer aquela limpeza lá dentro mesmo e tirar os tecidos desvitalizados e tudo. E de uma maneira, às vezes, um pouquinho não tão agudamente, acontecem as infecções. Mas também tem relato de infecções que ocorrem assim, às vezes até 6 horas após a mordedura. Por quê? A boca de qualquer animal, inclusive a nossa, dos humanos, tem muita bactéria ali. E foi por isso que acharam essa bactéria nova lá, provavelmente estava na boca do gato. Quando a gente sofre a mordedura, os tecidos todos abrem ali abre uma porta de entrada, a bactéria da boca consegue infectar ali, consegue atingir a nossas, que a gente fica falando esse termo partes moles. Partes moles são os pele, subcutâneo, gordura, músculo e às vezes até osso. Tem caso de osteomielite, né, que é infecção no osso causada por essas mordeduras, dependendo aí do animal, da profundidade e da gravidade. Então já vi infecções que às vezes a pessoa chega agudamente lá e já tem aspecto de dor sempre vai ter, né? Mas calor, muita vermelhidão e às vezes até pus, e às vezes você só lava e tudo e acontece a infecção às vezes uma semana depois, 3, 4 dias depois. É por isso que essa limpeza inicial é tão importante, porque aí você vai tirar a bactéria, vai tirar a saliva, vai tirar aquela pele morta, aqueles tecidos que não estão legais. E outra coisa que sempre me perguntam é se tem que suturar essas mordeduras, se pode, se não pode, como é que é. Como isso são feridas potencialmente contaminadas, às vezes a gente prefere por não suturar, vai deixar aberto, vai fechar por segunda intenção, às vezes demora um pouquinho, mas você vai avaliando aquilo ali. É lógico que se for uma mordedura muito grande e estiver sangrando muito, às vezes a gente tem que dar uns pontinhos, mas é por isso que precisa de atendimento médico. E aí, provavelmente, você vai ser questionado a respeito da sua antitetânica, né, que também pode ter ali envolvido o Clostridium tetani, que a gente tem que fazer, se você não tem, né, a profilaxia do tétano. Então, se você não sabe, olha lá na sua carteirinha, se você não tem um reforço, pelo menos antes de 10 anos você tem que fazer, mas isso vai ser avaliado na hora também. E a questão de toda a profilaxia para a raiva, que é a zoonose, assim, que não é tão frequente, mas ela tem letalidade de 100%. O que quer dizer isso? Que se você pegar, você morre. Não tem tratamento, não tem o que fazer. Então, a gente sempre vai pecar pelo excesso na profilaxia de raiva. Eu tenho um vídeo aqui que explica tudo a respeito disso. E existem outras zoonoses que não têm, assim, tanta profilaxia. O que é profilaxia? É quando a gente faz alguma coisa para que a doença não ocorra. Mas tem outras várias, tipo gato, você sofreu uma mordedura, você pode desenvolver esporotricose. Não tem profilaxia, a gente vai ficar ali olhando. Se começar a ter algum sinal de infecção, a gente tem que pensar nisso. Ou outra que a gente fica preocupada, que não é tão comum, mas quando acontece é muito grave, é a infecção pelo herpes dos símios. Então, se você sofre uma mordedura de algum macaquinho, aí cuidado com os saguis, que às vezes as pessoas gostam de dar comida, né? Vai dar a banana, e aí, banana porque eles gostam, né? Mas não, esses primatinhas não comem só banana, gente. Mas, ok, evitar de dar com a sua mão. Primeiro porque eles podem passar esse tipo de herpes pra gente, que pra gente é muito grave. E o nosso herpes simples é muito grave para eles. Então, assim, a gente costuma falar, animal silvestre não é para ter contato com a gente, não vai ficar tentando pegar, não vai ficar tentando manipular. Mas a gente também sabe que tem algumas pessoas que têm primatas de estimação, alguns animais silvestres de estimação, que, enfim, isso é outra
questão se pode, se não pode, se deveria ou se não deveria, mas se tem, a gente tem que ficar atento a alguns tipos de zoonose que podem acontecer. Deixa aqui escrito se você já sofreu algum tipo de mordedura por algum animal e o que você fez, infectou, não infectou? Conta aqui pra mim. Obrigada e até a próxima!